Bem, antes de começar, nós gostaríamos de falar que a Conferência BRICS de século XXI conta com o apoio do BNDES, com o patrocínio do BNDES, da Caixa, do Ministério do Planejamento, do Governo Federal, da Odebrecht e da Sinergia. Obrigado. Bom, boa tarde. Vamos à sessão final. Vamos fechar aqui o nosso debate. E vamos sobre essa temática que é mais central nesse momento, as megas tendências no campo das finanças, a questão do Banco dos BRICS e o Fundo dos BRICS. Eu quero dizer, inclusive, a vocês que nesse momento acaba de ser assinado um acordo ontem, entre Rússia e China, de um intercâmbio de 13 anos, um volume muito alto de intercâmbio entre as próprias moedas, de forma que isso é já uma demonstração de que os BRICS já estão avançando muito claramente em torno de uma nova forma de relacionamento. E temos já também várias, possivelmente o nosso conferencista vai falar sobre isso. Parece que já na reunião que se vai realizar no Brasil vai se avançar muito no que respeita ao Banco dos BRICS. E também um fundo criado nessa ocasião. Então, já definido e que agora tem que passar para a prática. Então, nós vamos, como o nosso tempo é pequeno, não vai dar para que todos tenham meia hora. Então, nós vamos ter uma exposição central, que é do embaixador Carlos Massa, que vai nos apresentar a questão de uma maneira mais geral. Vai ter o seu tempo de 30 minutos e depois cada um vai ter seus 10 minutos, nada mais, porque senão não podemos ficar dentro do tempo que nos foi outorgado pelo nosso querido Zé Carlos de Assis. Bom, então, com a palavra, senhor embaixador. Obrigado. Bom, sou atualmente o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda e, nessa qualidade, tenho, então, participado dos eventos, seja na representação do Brasil no G20, na sua parte financeira, também nas discussões com os outros BRICS, em tudo aquilo que se refere ao âmbito dos ministros de finanças, dos BRICS e presidente do Banco Central. Bom, os BRICS, como um todo, têm sido objeto de grande atenção, de grande interesse e também de bastante polêmica em termos da viabilidade do significado do agrupamento BRICS. Né? Uma crítica frequente é que os BRICS não têm nada em comum, eles são muito diferentes e, portanto, nunca funcionarão adequadamente como um agrupamento. E, realmente, se formos olhar um por um dos BRICS, tanto em termos da sua história, das suas raízes culturais, em termos das suas características econômicas, eles são bastante diversos, né? Mas existem alguns traços que nós podemos identificar que dão esse aspecto de sentido comum aos BRICS. Um dos principais, e na área em que eu vou enfocar, dos mais relevantes, é o fato de que todos esses países são grandes países em desenvolvimento ou emergentes, né, dependendo da nomenclatura que se queira utilizar, mas todos eles estavam fora dos processos decisórios centrais dos regimes econômicos que se formaram após a Segunda Guerra, né? Claro que nós temos na área de segurança uma situação um pouco diferente, porque a Rússia e a China herdaram da União Soviética, né, e da China original, né, a presença do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas no campo econômico, com a bipartição na Guerra Fria, a Rússia e a China estavam, digamos, no outro campo econômico, Brasil, Índia e África do Sul não participavam dos processos decisórios centrais, muito embora fossem convocados, sobretudo Brasil e Índia, a participar episodicamente como representativos do mundo em desenvolvimento, né? O fato é que nenhum desses países
participava dos processos decisórios centrais dos regimes estabelecidos, seja no FMI, no Banco Mundial ou, posteriormente, no G7, tal como ele se consolidou a partir dos anos 70. E, ao mesmo tempo, sobretudo no período mais recente, esses países foram ocupando um espaço cada vez maior na economia mundial. Isso faz com que exista uma desconexão entre a presença e a importância desses países no cenário econômico internacional e a sua presença e o seu poder decisório dentro dos regimes que foram criados após a Segunda Guerra Mundial. Daí que essa agenda da maior participação nos processos decisórios seja uma agenda natural de aproximação dos BRICS e é uma das instâncias onde eles mais se coordenaram até aqui e é também a razão pela qual, constituído o BRICS, a área de ministro de finanças foi uma das áreas onde essa coordenação aconteceu de forma mais estreita, seja dentro do G20, seja nas discussões de reforma do FMI e do Banco Mundial. No que se refere a essas duas reformas, como nós sabemos, existe uma resistência natural e muito grande dos países que hoje detêm o poder decisório nessas instituições em ceder espaço para esses outros países. Mas, ao mesmo tempo, um reconhecimento de que há esse desequilíbrio e que ele precisa ser gradualmente corrigido. Obviamente, se depender dos países europeus, vai ser corrigido em 50 anos. Se dependesse dos BRICS, isso teria que ser um movimento muito mais rápido, né? A maneira como o poder de voto no FMI e no Banco Mundial se distribui hoje, eu costumo brincar que o único lugar onde a desconexão entre a realidade e o poder de votação desses países é maior do que o FMI e o Banco Mundial, é o concílio que elege o Papa, né, onde os europeus predominam de maneira completamente divergente da realidade do catolicismo no mundo. Mas tirando o concílio, o FMI e o Banco Mundial são hoje exemplos muito claros do congelamento da situação do poder mundial desde a Segunda Guerra Mundial, que não corresponde mais à realidade dos fatos. Então, com a crise de 2008, abriu-se um espaço muito grande para avançar nessa reforma, porque os países em desenvolvimento, em particular os maiores países em desenvolvimento, foram chamados a contribuir como parte da solução da crise, e isso criou um espaço, uma oportunidade para que os movimentos de reforma dessas instituições avançassem. Avançaram até certo ponto. A situação atual, no caso do FMI, é que houve uma primeira parte da reforma aprovada em 2010, que deveria ter sido ratificada até o ano passado, e não foi até hoje, porque está pendente da aprovação no Congresso dos Estados Unidos. Então, que curiosamente foi um dos países, entre os desenvolvidos, que mais apoiou essa modificação, porque, pelo seu peso na economia internacional, os Estados Unidos não se sentem ameaçados, porque eles continuam a ser mais de 15% da economia mundial em termos de produto, portanto, qualquer alinhamento do poder de voto com a participação na economia mundial não diminuirá substancialmente a presença dos Estados Unidos. É diferente no caso da Europa, que tem hoje na FMI um poder de voto muito superior à sua participação na economia global. Essa dificuldade existe no FMI, no Banco Mundial, existe também no G20 e, portanto, naturalmente foi uma área de aproximação dos BRICS e de coordenação. Cada um desses países BRICS, se nós olharmos bem para eles, tem a pretensão, de certa forma, de ser um dos polos do novo mundo multipolar econômico. Portanto, não se pode esperar ou imaginar que em algum momento haverá um porta-voz dos BRICS ou um país dos BRICS falando em nome dos outros, ou que os BRICS atuarão de maneira unívoca em todos os temas da agenda internacional, mesmo nos temas da agenda econômica internacional. Então, esse é um dado importante para a gente entender a dinâmica entre os BRICS. É uma dinâmica de países que cada um deles, a rigor, pretende ser um polo na economia global e que se reúnem e se coordenam naqueles assuntos onde o seu interesse é coincidente. Como eu mencionei, uma das áreas onde isso mais aconteceu foi na área da discussão da reforma da governança econômica global. Ora, uma vez que você coloca esses países para se reunirem de maneira sistemática, né, e contínua, vão surgindo novas oportunidades e novas ideias de como utilizar da melhor maneira essa cooperação. Esse campo de cooperação hoje tem se estendido bastante na Cúpula de Fortaleza, além dos dois temas que eu vou mencionar aqui em seguida. Existem outras áreas, ciência e tecnologia, área social, área aduaneira, que estão sendo discutidas entre os BRICS, mas as duas que talvez sejam mais significativas e maduras, digamos, para serem concluídas, são realmente a criação de um banco de desenvolvimento dos BRICS
e a criação de um acordo contingente de reservas entre os BRICS. Eu vou começar pelo segundo, que é o acordo contingente de reservas, que muitas vezes tem sido chamado de fundo de reservas dos BRICS. Ele não é um fundo pela seguinte questão. Um fundo, normalmente, para a constituição de um fundo, normalmente implica o aporte de recursos, né, que são colocados em comum, e aí alguém administra em comum aqueles recursos e utiliza esses recursos conforme o que foi definido pela constituição desse fundo. Né? Então, no caso aqui na região, nós temos, por exemplo, o FONPLATA, que é um fundo para financiar investimentos na região da Bacia do Prata. Então, cada país vai lá, coloca um recurso e esse recurso é utilizado para aquele fim. O próprio Fundo Monetário Internacional, os países passam ao fundo uma parte das suas reservas, como se fosse uma aplicação das suas reservas, e o Fundo Monetário, então, vai gerindo esses recursos e, conforme necessário, socorre aqueles países com problemas de balanço de pagamento e realizando empréstimos de curto e médio prazo. Né? No caso desse mecanismo dos BRICS, o modelo que vai se seguir é o modelo da iniciativa de Chiang Mai, que foi criado na Ásia, pelo qual os bancos centrais eles não passam as suas reservas para um administrador comum, eles continuam com as suas reservas e eles fazem, na realidade, um compromisso, né, de que se um dos participantes do mecanismo tiver uma dificuldade de balanço de pagamentos de curto prazo e acionar o acordo, os demais bancos centrais se cotizam numa proporção já definida e fazem, então, um empréstimo de curto prazo para esse país em necessidade. Então, é um esquema, digamos, virtual, porque as reservas continuam sob a administração própria, mas com um compromisso de realizar o aporte, caso isso seja necessário. Isso faz com que o acordo seja relativamente simples, porque não é necessário discutir a criação de um secretariado complexo ou de uma entidade capaz de administrar esses recursos. Na realidade, o acordo se resume a definir quais são esses compromissos de cada um dos países e em estabelecer os mecanismos de decisão para o caso de que algum deles precise. Então, naturalmente, caso haja necessidade, o país que necessita apresentará o pedido, apresentará os dados da sua economia, apresentará quais são os seus planos para o futuro, e os outros países, então, vão se cotizar para realizar esse empréstimo de curto prazo. Esse mecanismo vai funcionar, ele foi gestado, ele foi pensado na época da crise europeia, em 2011, 2012, em que se discutiu muito a questão de contar com um firewall, né? Contar com algum mecanismo de retaguarda que pudesse garantir os países e garantir aos mercados, em última instância, que aqueles países tinham uma rede de segurança eficiente por trás. Então surgiu a ideia de que, já que os países dos BRICS não estão precisando, não estão necessitando, nenhum deles está em dificuldade de balanço de pagamentos, ao contrário, todos eles com reservas muito elevadas, de construir um acordo nesse momento, caso no futuro isso fosse necessário, o mecanismo já existiria. De certa maneira também, esse mecanismo, assim como o mecanismo de Chiang Mai, o próprio mecanismo europeu, são mecanismos de complementação ao próprio Fundo Monetário Internacional em termos da criação de uma rede de segurança internacional. Eles são um sistema alternativo ou complementar. Na prática, hoje, eles são um sistema complementar, né? Nenhum deles tem ainda condições de atuar completamente sozinho, nem mesmo o mecanismo europeu, e todos eles, até certo ponto, dependem de atuar em conjunto a partir de um certo momento com o FMI. No caso do mecanismo dos BRICS, isso serviria, numa certa concepção, aqui você tenha, no fundo, caso haja dificuldade de balanço de pagamentos, você tem um colchão para se apoiar. Mas se a situação se deteriorar, realmente você tiver necessidade de recorrer ao Fundo Monetário Internacional, aí esse colchão serve, então, como um aumento do seu poder de barganha na negociação com o próprio Fundo Internacional. Então, digamos, não se pode dizer que seja uma revolução, uma mudança de regime, na realidade, atuar por dentro do regime existente, mas de uma forma que, indubitavelmente, reforça a posição dos países BRICS nesse regime. A alternativa a isso é o caminho da reforma do próprio fundo. Na medida em que os próprios BRICS passassem a ter o maior poder decisório dentro da instituição, estariam preparados, então, para reforçar o poder de ação da instituição. O que não faria sentido é ficar indefinidamente reforçando o poder de ação dos seus recursos, sem uma reforma dos seus mecanismos decisórios.
Esse mecanismo, então, está em negociação final do tratado, né, do acordo internacional que vai criar o mecanismo. Depois ele vai ter que ser ratificado pelos congressos, e uma vez ratificado ele já é plenamente operacional, e como eu disse, não há necessidade de criação de um secretariado, nem nenhuma maquinária internacional particularmente complexa. Os valores que estão designados no acordo são todos em dólares, né? Mas é uma questão de designação, porque na verdade é a constituição de reservas, portanto de moedas conversíveis que o país em dificuldade possa usar para honrar os seus compromissos. Em termos digamos, contábeis no acordo, a moeda mencionada são dólares norte-americanos. Então são 100 bilhões de dólares, dos quais a China contribui com 41, Brasil, Rússia e Índia com 18 e África do Sul com 5. Se pensou em colocar isso em direitos especiais de saque, mas na realidade como o fundo não é um fundo, ou seja, ele não recebe recursos, era indiferente a moeda de contabilidade, poderiam ser euros, qualquer moeda conversível, cotada internacionalmente, serviria para esse propósito, desde que ela tivesse uma estabilidade suficiente para honrar, né? Ou seja, você não atua, você não vai manipular dólares, nem vai manipular euros, então é uma questão plenamente de saber o tamanho do compromisso. Então esse acordo deve ser então, assinado em Fortaleza, agora na cúpula dos BRICS, e depois enviado aos congressos para sua ratificação. Então, só que eu pulei aqui um pouco, voltando rapidamente, então, os recursos envolvidos são: a China compromete 41 bilhões de dólares, Brasil, Rússia e Índia 18, África do Sul 5, e na hora do que você tem acesso, a África do Sul tem um multiplicador de 2, portanto tem acesso a 10 bilhões, a Brasil, Rússia e Índia um multiplicador de 1,5, acesso a 27, e a China um multiplicador de 1, acesso a 41, ou seja, um desses precisando pode aceder até esses limites e os outros se cotizam nessa proporção 41, 18, 5. Bom, o segundo instrumento que deve ser assinado em Fortaleza, falando sempre deve ser porque é uma negociação, a negociação não terminou, até ela terminar ela pode não acontecer, né? É a criação de um banco de desenvolvimento dos BRICS, que tem sido chamado de novo banco de desenvolvimento, o nome ainda não está finalmente definido. A ideia, o objetivo foi definido ainda na cúpula de Durban, né, quando se decidiu realmente iniciar a negociação, depois de um estudo preliminar. O objetivo é um banco destinado a financiar infraestrutura e desenvolvimento sustentável. A ideia é ter um banco voltado a projetos, ou seja, ele não é um banco de policy, ele não fará, como, por exemplo, faz o Banco Mundial, discussões da política que o país tem que adotar e qual é a política desse setor ou daquele setor. Ele é mais na linha, digamos, da CAF, de identificar projetos e financiar esses projetos. A estrutura, o acordo que está sendo negociado, ele prevê as estruturas mínimas para que o banco possa funcionar. Se isso significa prever um capital, o capital subscrito do banco seria de 50 bilhões de dólares inicialmente, e o capital autorizado de 100 bilhões de dólares inicialmente, sinalizando, portanto, um espaço, seja para aumentos posteriores de capital, seja para a entrada de outros membros no banco. Que o banco seria inicialmente assinado pelos 5 BRICS, entraria em vigência com os 5 BRICS, seria inicialmente implementado pelos 5 BRICS, mas ele estaria aberto à adesão de outros países, né, que entrariam, seja na capacidade de países que tomam empréstimos ou não. Então, existe essa possibilidade, só que a maioria de capital dos BRICS seria preservada, né? Os BRICS teriam o controle do banco. A divisão desse capital, o banco funciona como uma sociedade por ações, assim como o Banco Mundial, como o FMI, funciona como uma lógica de sociedade por ação, portanto, quem coloca mais capital, né, digamos, manda mais no banco. Por isso, a proposta do Brasil, que é a proposta majoritária, é de que esse capital inicial seja distribuído igualmente, 10 bilhões para cada um dos BRICS. Ainda não é uma proposta de consenso, mas acho que está a caminho disso. Desses 10 bilhões, 2 bilhões são capital pago, né, o paid-in capital, a ser pago em 7 anos, 8 bilhões são capital de garantia, o callable capital, que ficam à disposição do banco, caso seja necessário.
E aí acho que é importante lembrar que, outra vez, ele não é um fundo, né, no sentido que eu falei do Complata, ou seja, não é uma instituição onde você, ou FOSEM do Mercosul, onde você coloca os recursos saindo do orçamento dos países, são utilizados, depois têm que ser repostos. Ele funcionaria como um banco, ou seja, ele vai aos mercados captar e intermediar poupança para os seus investimentos. Isso tem alguma série de consequências em termos da gestão do banco. Ele tem que ter uma base de capital considerada adequada pelo mercado, então o nível de alavancagem que ele pode fazer tem limitações, e também a carteira que esse banco vai desenvolver tem que ser vista pelo mercado como uma carteira saudável, de modo que os investidores queiram emprestar ao banco para que o banco possa, então, emprestar aos países. O objetivo é ter, portanto, uma capacidade de tomar emprestado no mercado internacional a custos menores do que os países que são membros, assim como faz a CAF, né, que hoje tem rating AAA, para viabilizar empréstimos mais. O banco vai estar aberto à adesão de outros países, portanto, embora naturalmente os BRICS continuem com a principal base de capital e o principal respaldo do banco, ele poderá emprestar para outros países em desenvolvimento, não para outros países desenvolvidos. Ele poderá emprestar tanto para a dívida soberana quanto para a dívida privada, embora inicialmente a ideia seja que ele se dirija à dívida soberana, porque é mais fácil de avaliar do que a privada, mas vai ter também essa outra dimensão. Em termos da sua estrutura de governança, ele vai contar com um conselho de governadores, que são em nível ministerial, né, que anualmente se reúne, então as diretrizes gerais, as diretrizes estratégicas do banco, um conselho de administração que faz o acompanhamento e a supervisão do banco em bases regulares, aí inicialmente com 5 diretores, um para cada país dos BRICS, podendo se estender até 10, conforme forem ampliando-se o número de membros. E depois a gerência, né, o secretariado do banco, com o presidente, 4 vice-presidentes e o secretariado do banco. Aí, portanto, no caso do banco, como há necessidade de uma gestão, avaliação dos projetos, desenvolvimento, etc., aí sim há a necessidade de criação de um secretariado, o que coloca, por sua vez, a questão da sede do banco. No momento existem 4 cidades candidatas, Xangai, Joanesburgo, Moscou, Nova Delhi. E essas cidades apresentaram suas propostas, elas estão sendo examinadas pelos vários países, seguramente vai ser um dos elementos da discussão final desse acordo, assim como qual país terá a primeira presidência e a própria distribuição de capital. Em termos dos objetivos, como eu falei, a ideia, o banco ficou relativamente limitado, ou seja, um foco muito grande em infraestrutura e a questão do desenvolvimento sustentável, mas na questão dos instrumentos que ele pode utilizar, bastante aberto. Então, o banco poderá atuar com empréstimos, com garantias ou com investimento em participações acionárias também, né? Inicialmente, ele não terá linhas concessionais, isso só viria mais adiante conforme o banco gere seus próprios recursos e crie fundos especiais para poder desenvolver atividades de caráter concessional. Bom, esse desenho, enfim, tem evoluído aí ao longo do último ano, mas nas linhas gerais não mudou muito. O trabalho que nós fizemos nesse último ano de negociação de texto foi de trazer isso ao detalhe, de articular de um acordo internacional, que também está praticamente fechado nos seus elementos principais, em quase todos os seus elementos, e esperamos que seja possível assiná-lo na cúpula dos BRICS agora em Fortaleza. Depois ele irá também aos congressos para o processo de ratificação, e uma vez entrando em vigor o acordo, aí nós teremos um tempo para que o banco possa criar, né, o seu secretariado, contratar pessoas, estabelecer contas, etc. Portanto, a perspectiva de ele começar a funcionar efetivamente seria de mais uns 2 ou 3 anos. Esse desenho não mudou muito, portanto, a gente tem conversado com outros países, acadêmicos, sociedade civil. Há um grande interesse, principalmente pela questão do Banco dos BRICS e como ele vai se inserir nesses regimes internacionais que se formaram no pós-guerra, né? Obviamente, os países envolvidos, a preocupação deles é saber por que a gente está criando isso, se já tem o Banco Mundial, se isso não vai concorrer com o Banco Mundial. Na realidade, o que nós temos que falar é o seguinte: as necessidades de infraestrutura dos países em desenvolvimento são muito grandes. Qualquer avaliação
feita por diferentes organismos hoje em dia traz sempre números muito significativos, números monstruosos em termos de dimensão. Portanto, espaço para uma nova instituição fazendo essa intermediação entre os mercados financeiros e as necessidades de projetos de infraestrutura dos países em desenvolvimento tem espaço para atuar. Então, nesse sentido, ele é complementar ao que faz o Banco Mundial, ao que faz o BID, a CAF e outras instituições multilaterais. Por outro lado, um pouco de competição nunca é demais, né? Se isso servir, e tem servido, para fazer com que os outros bancos multilaterais se movam, procurem atuar mais eficientemente, procurem atuar de forma mais a atender melhor as necessidades dos países em desenvolvimento, já terá sido uma contribuição importante. E, efetivamente, dentro do Banco Mundial, por exemplo, as discussões sobre como atuar na área de infraestrutura de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, cresceram muito depois que o Banco dos BRICS foi anunciado. Continua encontrando muitas dificuldades, porque, da perspectiva dos países envolvidos, a questão de infraestrutura sempre está muito ligada à questão das salvaguardas ambientais, sociais, etc. Questão que, por sua vez, tem sido objeto de interesse, por outro lado, né, nessas conversas, sobretudo com organizações da sociedade civil. Bom, mas como esse banco vai atuar? Qual é a garantia que nós temos que os projetos não vão criar novos problemas ambientais, novos problemas sociais? E, evidentemente, nessa etapa da discussão, não há nenhuma garantia que possa ser dada nesse sentido, a não ser o fato de que o tratado prevê como seus objetivos a infraestrutura de desenvolvimento sustentável. Portanto, a nossa expectativa com o Brasil é que, uma vez o banco constituído, a dimensão de desenvolvimento sustentável esteja integralmente contemplada nas atividades do banco. Mas só a implementação efetiva do banco que vai poder mostrar se isso vai ser assim, ou não. É claro que uma coisa é clara, pelo próprio desenho do banco, é que não há o interesse de que o Banco dos BRICS seja um difusor de políticas específicas entre os outros países em desenvolvimento, mas sim, de certa maneira, vai atuar como um elemento auxiliar nas suas políticas de desenvolvimento, que, de alguma forma, interfere no desenho das políticas internas dos países, mas de uma maneira talvez mais tópica do que outras instituições. Então, é claro que a forma como esse banco vai atuar da perspectiva social e ambiental vai depender, em última instância, muito de como os países que estão tomando emprestado têm as suas políticas ambiental e social, porque ele vai se inserir dentro das políticas desses países, né? Bom, esse em linhas gerais é o desenho que nós temos para o banco. Lembrando, é ainda a fase de discussão do tratado, né? Nós não temos ainda discussões sobre as políticas do banco, sobre que áreas vão ser mais atendidas, menos atendidas, como que na prática vai funcionar o processo. Tudo isso vai ser uma discussão posterior à criação, quando forem sendo desenvolvidas as políticas do banco. De toda forma, como eu mencionava, é uma questão que gera reações, ou seja, a perspectiva de ter um banco importante, gerido fundamentalmente pelos países BRICS, altera, de certa forma, sobretudo na área das políticas da cooperação internacional para o desenvolvimento, a equação internacional que funcionava até aqui. Obrigado. Bem, temos uma pauta excelente para iniciar o nosso debate. Queria só chamar a atenção para o fato de que a discussão sobre o banco e sobre a condução dessa política, eu diria que, da parte do Banco Mundial e do FMI, eles são talvez até modelos a serem exatamente superados, porque até o FMI e o Banco Mundial põem condições na sua mobilização, aos recursos que eles mobilizam, que não tem nada a ver com as atribuições que foram feitas a ele, nem Bretton Woods. Então, realmente, pretender que esse tipo de concepção econômica continue dirigindo os processos de intervenção mundial
um setor tão fundamental como o financeiro, monetário, inclusive, que tem implicações também, setor monetário, sejam dirigidos por eles. Eu acho que aqui nós temos realmente uma questão teórica, científica, ideológica, etc., na qual realmente os BRICS têm mais do que dizer do que simplesmente, vamos dizer assim, ganhar um espaçozinho aqui dentro das estruturas existentes. Eu acho que nós temos que ser bastante duros nesse sentido. Se o Banco Mundial se abrir para nós, muito bem, e vamos discutir lá dentro também, né? As modificações de concepção, etc. Mas até agora não sei. Tomar-se resoluções nesse sentido não foram aplicadas. Portanto, não é do costume deles, inclusive, seguir as resoluções que têm se tomado internacionalmente. Então, acho que aí é um ponto que eu tenho interesse para a discussão, né, porque nossa pretensão aqui é de que realmente a questão dos BRICS seja parte de um processo de transformação da economia mundial que corresponda a uma nova fase, né, da história econômica e do pensamento econômico. Então, vamos passar agora vamos começar com a presença feminina. Então, vamos pedir à professora Zhang Yang, da China, que nos faça a primeira exposição. So the core purpose of Bank of BRICS is to promote infrastructure in BRICS and other developing countries. But when we think about the main task of the BRICS and of the Bank of BRICS, we may also think about what should BRICS do. What are the most important things for BRICS to promote their GDP growth or development? So here, I think that basically maybe free trade is also very important, and because from the experience of China, industrialization and exports create a lot of jobs for rural workers, and basically it contributed a lot to China's poverty reduction and to the long-run economic growth. We know the anti-poverty policies in China doesn't work very well, but the development of private economy, industrialization, and a large scale of exports have contributed a lot to improve the living conditions of rural people and urban people as well. So here, maybe when we talk about the main task of BRICS or Bank of BRICS, we may also think about the most important thing and maybe the most efficient way of BRICS to push our common GDP growth and development. So here we may also think that if there are any barriers for free trade between BRICS, for example, we know basically there are lots of trade protection against big countries, and maybe there are also a lot of attractions from other developed countries. They try to maybe break the BRICS. And at the same time, we know China China has produced has dominated maybe role in its production, and so here maybe there's also a lot of worries that if we make the trade more open and between BRICS, maybe some are the winners and some are definitely the losers. So here maybe we may from the experience of China's growth to development, I think that maybe free trade and maybe more multilateral cooperation will help each other.
we will have the win-win instead of a win-loss game. So here maybe for the Bank of BRICS, we know if we allow the free trade among BRICS, there will be maybe imbalance, trade imbalance, and maybe unequal development. So here, a very important role for the Bank of BRICS is to try to balance the imbalance between trade and other aspects. So here, if it's possible for the Bank of BRICS to maybe invest more to those countries with more imbalance, and at this time maybe we try to establish some way to make the money allocation more efficiently and more equitably among BRICS. So that's the first role I think that the Bank of BRICS could do based on more cooperation between BRICS. And secondly, I think that maybe maybe free currency exchange is also very important, and even in China, it's not very easily for us to exchange BRICS currencies, and here we know if we maybe Russia and China has made a negotiation upon their free currency exchange, and we may also push such we may also try to get more progress like that. And at the same time, they lack of maybe a free currency exchange is also related to lack of maybe grassroots cooperation and communication between BRICS. We are so far away, and basically our maybe tourism and other investments are not as developed as with other countries. So we are. It's very impressive for us because it is the first time for we to be in South America, and basically we know that compared with our experience in other countries, we know basically we should, if we try to improve the role of BRICS and we try to let more voice heard by other countries, we have to promote our grassroots cooperation at first. So I think that maybe the Bank of BRICS could also do something helpful for that. For example, we know that there are a lot of small loans to maybe women and to poor people, and basically I think maybe the Bank of BRICS could also set maybe help the women or help the children or even help the cross-country cooperation and culture exchange as an important target. And thirdly, in addition to the free currency exchange and maybe more ways to help the communication between ordinary people, we may also try to think more ways of financial innovation. We talk about a lot about the instruments that the banks could do. At the same time, we know that maybe we also need more financial innovation. The China Development Bank has done a lot to issue lots of policy debts to other countries, and the China Africa Development Fund have done a lot to improve the living conditions in Africa, and lots of African people know CAD Fund from China. So here I think that maybe
yeah, we may learn from IMF and World Bank. We also know that it's quite, yeah, the Bank of BRIC will be quite different from IMF and World Bank. Firstly, you know, we are all developing countries, and we are so different, and we have different goals, and even we are all developing countries, we are maybe at a relatively different stage of development. We have different problems from domestic economy. So here, maybe we have to admit that the Bank of BRICS will have a lot of tasks for maybe for policy, for balancing the relationship between among BRICS. So here, I think that maybe we should try to find more ways of financial innovation based on experience from all BRIC countries and other developed countries. And lastly, when we think about the fund of BRIC or the Bank of BRICS, we may think that maybe we may try to find out ways to behave even better when there is more economic fluctuations. So if we think about the experience of EU and if there's America, maybe, you know, the data crisis after financial crisis more related to their I mean the imbalance between their fiscal policy and the monetary policy. The EU Central Bank has done a lot of to put a common currency and to put forward the development of euro. At the same time, they also had some fiscal agreements. But basically, in the last year before the debt crisis, they have done less to monitor the commitment of based on their fiscal policies. So it's still very far for Bank of BRICS or Fund of BRICS to do some monetary policy together or fiscal policy cooperation. But at the beginning, we should pay more attention to it because we have to learn from their lessons of EU and the other countries. So here, I think that if there is some possibility for us to have maybe 50 billion yuan reserve, or even 100 billion dollars reserve, we should think more about how to discipline our fiscal policies. So our fiscal discipline should be under some agreements. For example, recently, lots of emerging markets developed the economy based on lots of net debts. But maybe at the same time, emerging countries has a common character, that lack of soft infrastructure. Take China as an example. Debts are very important for local government development, but at the same time, we know lots of debts are guaranteed by local governments and then eventually by the central governments. So there are lots of inefficiency because all banks think that they will always be bailout if there is anything wrong. So they don't have incentive to monitor the efficiency and the quality of their investment. So it would be the similar thing for the Bank of BRICS because that we are risk sharing, right? So here when we think about maybe the setup of Bank of the BRICS, we may also think first how to set a more reasonable system
to keep the bank in a reasonable and sustainable way. So here, basically, I think that no matter where the bank will locate in, and how much each country will contribute to the initial fund, the most important thing is try to set up a more efficient way of using the fund and the money. Thank you. Uma pergunta aqui sobre o papel da presença do auditório, pelo menos dos convidados. Realmente eu creio que devemos buscar ter um tempo mais no final para essa participação, desde que nós consigamos nos manter nos 10 minutos cada um. Creio que vamos alcançar mais uns 10 minutos finais para isso. Evidentemente, aqui são várias questões muito importantes colocadas já. Estamos diante de uma problemática bastante complexa, inegavelmente, mas seria bom para insistir, então, no fato de que há um pensamento econômico a desenvolver para podermos enfrentar essas questões. Não vai ser simplesmente uma questão prática, pragmática, etc., porque aqui vão se colocar questões de grande interesse, de grande repercussão, e por mais que nós queiramos ou não, de conteúdo alternativo. Então, realmente, talvez uma das conclusões que nós tenhamos aqui é a necessidade realmente de um trabalho no campo acadêmico, também no campo teórico, conceitual, bastante forte para ajudar esse momento tão importante que estamos vivendo. Vamos passar agora, então, para companheiros que há muito tempo vêm trabalhando exatamente desse ponto de vista, que são os companheiros russos, que há muito tempo na Academia de Ciências têm trabalhado sobre a questão dos BRICS como um problema teórico também, não só conceitual. Então, passamos para o David. Thank you, my friend. Antonio, it is really very difficult to speak about financial megatrends in connection with BRICS. First of all, I think it was commented very profoundly, very professionally after the speeches of Brazilian, Chinese specialists, my colleagues. Second, it is difficult because financial sphere, financial field is a very specific field, complicated. What it is, to some extent, it is very conservative. And from another point of view, it is very dynamic financial process. And I think it is very delicate because it is, we know and we speak about the reform of financial system, of financial architecture. It is, I think, was the first priority of BRICS countries. It was the first step to insist in the reform and to have another proportion in the International Monetary Fund. But nowadays we understand that it is a very modest step, because to have the decisive voice
in the International Monetary Fund, it is necessary to achieve another objective, more ambitious. That's why we must use all the means, all different instruments, and they were enumerated here, I think, but what is the secret of our success, if it is possible to say so? I think the secret is in the very articulated manner on function of all these instruments used by BRICS countries. First of all, surely it is necessary to go ahead. We can't spend time here, historic time. The ministers of finance of China, of Russia, of Brazil, I think, are very conservative entities. And I ask to apologize, but a very bureaucratic system. It is an obstacle to the strategic policy in Russia, for example. After Sydney meeting of G20, it was said, I had a conversation with Starchak, our vice minister and of finance, and he said that we will need 5 years for this purpose, for this reform. I think it's a very bad manner to plan the activities of BRICS. It will be BRICS will well, that's why it is necessary to go ahead, because not only the crisis was the impulse act, not only, but I think what we have now, Russia, with economic sanctions, it's another lesson. We are not speaking about Russia. We can speak about other countries. We can speak about Brazil. If Brazil can do something that is not as a feeds some interest, that's why we must try to use these instruments to strengthen our economic sovereignty. But not only at individual scale, but also at collective scale. Sovereignty as a mega block, because the future of world economy is the future of mega blocks economy. Trans-Atlantic, Trans-Pacific, or in other ways. BRICS is condemned by the history to form another pole of influence comparable with different megatrends. Without this purpose, there are no sense to act, to work in this strategic way. So I want to say that the stock exchange elements, development bank, rating agencies, clearing chambers to put in practice national
national money. So we must think about the diversification of our liquid international reserves. We must complete our reserve with diversified composition. We must limit offshore practice of our countries. In Russia, it's very important in this time, because we have a fuga de capital, como is capital flow, and it is connected with offshore practice. I think if the United States, if Obama is trying to limit offshore practice, offshore business, Russia and other members of the countries must do it with more serious manner. And at least, I think nowadays, dollar occupies more than 60% of the whole volume of financial transactions. It is not possible to do some sort of revolution. Revolution is impossible. But without another speed of action for BRICS countries, it is impossible to do some change in this proportion. And we must change the proportion, but by very serious and intensive work and unification of our forces. Thank you. Como vocês veem, o russo pensando em inglês, lhe faltam palavras para certas questões, porque são questões que nós discutimos na América Latina e no mundo, muito mais aqui na América Latina do que no centro do poder mundial. Por exemplo, essa fuga de capitais, etc. Esse é tema nosso, né? E outras coisas como essa. Então, falta às vezes a palavra em inglês, porque está acostumado a pensar mais em espanhol e português sobre esses temas do que em inglês, né? Porque realmente isso não são temas da ciência econômica, que é que podemos chamar de ciência, porque nesse momento os economistas estão discutindo entre si nos Estados Unidos muito sobre como é possível errar tanto. É o tema que o Krugman hoje na ordem do dia, que outros estão discutindo, e agora o próprio Greenspan, que foi considerado um grande economista, não sei bem porquê, mas que agora descobre que o conhecimento da economia é uma coisa absurdamente incapaz de compreender o que passa. Dito por ele, não, tudo bem, errar é uma coisa normal, mas errar tanto como nós erramos, realmente não. Alguma coisa está errada com o instrumento mesmo que nós estamos utilizando. Isso é um ponto, eu acho, muito crucial, estou insistindo nele, porque creio que essa é uma questão na qual esse aspecto é muito decisivo, que nós temos um pensamento realmente capaz de enfrentar essa problemática financeira mundial. Sobretudo quando estão manejando volumes, 3,5 trilhões de dólares na China, 360, 70 bilhões de dólares no Brasil, 100 e tantos na Índia, de reservas, que são massas de recursos colossais. Like Brazil, yeah. Como o Brasil. Estamos aí pelo mais de 300 bilhões de dólares. Então,
não estamos acostumados a pensar nessas questões dessa maneira. Nós estamos acostumados a pensar o quanto nós devemos, não o quanto nós temos. E nesse momento se mudou a situação e mudou em grande parte por uma reorientação do comércio mundial e das relações econômicas mundiais, onde a China teve um papel protagônico, absolutamente protagônico. E nesse momento, inclusive, o polo de crescimento de articulação da economia mundial se deslocou definitivamente para a Ásia e particularmente para a China. E, portanto, pensar os grandes problemas financeiros do mundo nesse momento, sem pensar essa dinâmica em marcha de reestruturação da economia mundial, nos colocará sempre numa posição, como muito bem colocou o Vladimir, uma posição de estar muito aquém dos processos reais. E nos falta ousadia, talvez, para enfrentar esses problemas. Bom, então vamos passar para frente. O tempo nos é inimigo nosso. Então vamos passar para o primeiro da África do Sul. E já nos trouxe algo nessa linha, inclusive na sua primeira apresentação. So, good afternoon, everyone. Thank you very much. I think the discussion so far and the debates being raised itself are very important for all of us. I think as you have introduced our colleague from the Ministry of Finance, I see the word ambassador maybe. So I think in the spirit of diplomacy, as I put some points across, I'm going to be speaking more in general and abstract rather than targeting the specific institution. But I say this drawing from experience in South Africa, and we've met in a civil society engagement about the same issues in South Africa. And it worries me when we believe the work that we are doing replaces that which used to work so far. Why I say that is because I think we need to take quite seriously our critique of the institutions and the way they've been framed to date. I think that's an important issue, and I'll return to it at the end. I have 3 points to make. I also love the turn of phrase, this dynamic conservatism. So maybe I try to wrap around that as well. Yeah? So the first point, I think it is absolutely an important and welcome introduction into the global geopolitical order, the new development bank. Especially if it's framed with a focus on infrastructure and sustainable development. So in other words, it represents or responds to 2/3 of humanity. Now, in welcoming a new institution, and by saying institution, I mean the sets of rules, not the building bricks. So the rule setting, I think conceptually, is perfectly timed and framed to where we are. But I think we need to ask deeper questions and allow for wider participation, especially in establishing the criteria on which such a facility will deploy its resources. Why? Because part of our critique is how ideologically framed the existing Bretton Woods institutions have become. So I think we need to, as we create something new, resolve the problems in the institution that is not reforming. So in this, building technical capabilities for making assessments is very important. I'm sure we would all agree. If we have a time frame that says in 2 to 3 years, we will have an institution whose doors are open, I worry a little bit, because who will people the organization? Which of our many faculties of economics and finance
are training such a cadre. If nothing else, most remain locked into the Chicago approach. And I think this is incumbent on us, the question asked earlier about the role of universities. How do we build such a generation that will staff such an institution in a progressive manner? Ultimately, it's people. This thing won't do something to us. It is the people in the institution that operationalize the policies. And to that extent, I think it's very important that the people that make the new development bank, they must be representative of the change we want to see in the world. The second point, I think, following that line, using BRICS mechanism as a signaling device is a huge strength. Again, because of its collective nature. But in utilizing, or making a signal, we need to be very careful that the signal is properly directed. In other words, what I'm arguing for as well, to remain a consideration, is that the reform of the Bretton Woods institutions must not be removed from the table by the new institutions being put in place and the mechanism. So not just the development bank, but also the reserve mechanism. Because we are making a point about something that's not working. So, based on those 2 points, the third point I make may be considered much smaller in nature, but they pick up on what Douglas has raised already. The one is the nature of the risk and credit assessment agencies that perform a function in setting prices for us. I do not think that we will make a huge success using the instruments we put in place if those institutions escape reform and regulation themselves. In other words, agencies that define the credit worthiness, not only of institutions, but enterprises and essentially nations and nation states, also require some level of oversight. And I think that's something that we should also include in the agenda from BRICS. The reform of the credit assessment agencies. In this, there are more absorptive capacities that need to be built. Speaking from Africa and the experiences we have had with mega projects, sometimes it's not the quantity of monies, it's the quality of the monies that requires some attention. By this I mean, we should be absolutely clear that the new institutions, especially the development, closes the door on any opportunity for corruption. It must be a deliberate statement from us, not others telling us this. And then the last point I make, and it's related to not the issue of corruption itself, it's about the dynamic conservatism. And maybe in training this new cadre, we should bring in not only a strong critique, but also a sense of being able to look at returns over the long term. A short-term approach will be very unfair to the planet as a whole, and in terms of what it requires from such a facility. O tema tem seu lado polêmico forte aqui, que tem que ser sistematizado na discussão. Vamos ver se no final podemos fazer um pouco dessa sistematização. Eu queria passar agora imediatamente a palavra para Daniel, que vai dar um enfoque desde o Brasil nesse programa. Bom, boa tarde. Eu queria pedir licença para vocês, porque, se for possível, eu queria fazer a apresentação em inglês por 3 motivos. O primeiro é que eu queria que os nossos colegas estrangeiros não perdessem absolutamente nada, se possível, do que eu vou tentar colocar. O segundo é estratégico. Eu acho que a gente está
passando isso para a internet, né? E se isso pudesse ser passado para o YouTube, aí o fato da apresentação estar numa língua mais internacional possível ajuda a gente a disseminar as ideias. E o terceiro pessoal é que a minha esposa está assistindo pela internet e ela ainda não fala português. Então eu queria passar para ela. Então, with that said, you can remove your translation device. What I'm going to say here is a call for central bank coordination and cooperation as a recipe for what we can do in terms of achieving financial freedom. Perhaps it could be called how to move away from a dollar dependency situation. And before I start, I just want to congratulate the ambassador here in terms of, I hope that some of what I perceive to be seeds for a revolutionary approach to finance and banking that I see in the new arrangements, hopefully have come somewhat from the Brazilian efforts, and in that sense, I can only imagine how hard it must have been to call for direct central bank participation as opposed to endowment-based schemes, and so that's very welcome, and I see a lot of potential there. Hopefully I can come back to some of the points that were raised, but before, let me just say that the creation of the BRICS Banking Fund are decidedly steps in the right direction, as is the use of national currencies in our bilateral relations. That's key for us. If anything, it should make us not have to face the type of awful conditionality positions that are often forced down our throats when we seek IMF and World Bank loans in the name of structural adjustments. Just for the sake of illustrating it, I always carry around our letter of intent from the Central Bank of Brazil in 1998 when we had to go beg funds at the IMF table. And what we came back with was a very questionable set of policies that have kept Brazil from even having a shot at truly taking flight as an economy after that, namely inflation targeting via monetary interventions that are supposed to manage aggregate demand. And if that works at all, it's only because we've miseducated our markets to believing that it works. The other one is the primary surplus targets that we've imposed upon ourselves that only do, the only thing that they do is impose irrational accounting rules on a government that should be truly sovereign in terms of its ability to spend. So nothing really good came out of the conditionalities, I would say. But I digress here. What I want to say here regarding the two instruments that we're discussing, the first one regarding the currency provisioning schemes that we're discussing, the so-called BRICS Fund. And what the ambassador has told us is that it's not really a fund, it's more an instrument than anything. And such funds are necessary. And basically because we use foreign currencies, but we do not issue them. Currencies are never a producible thing, so that's out of the question, and we need them. And sometimes the availability of such currencies shortens. The supply of it may go down for many reasons. Sometimes it's the interest of foreigners in terms of buying domestic assets may dip, and sometimes it's just that we can no longer obtain loans from foreign lending institutions. Whatever the reason is, if that happens and we still need the money, we got to get it somehow. So we try to buy the money with our own currency. That just drives the exchange rate up, and that could potentially lead to devastating inflationary shocks.
If not, we'll go ahead and try to get ourselves indebted in a foreign currency, which again, we cannot control in terms of obtaining it in the future to make payments. So those things are not desirable things. And so such instruments keep us from facing potentially destabilizing balance of payment movements. That's a good thing. But not when it comes at the expense of having to pretty much kill our potential for having a healthy economy. So having an alternative currency provisioning scheme is a welcome thing. The other thing is that a development bank is absolutely a welcome instrument in the sense that if we didn't learn it in 1929, we should have finally learned it in 2008. Private lending, just as private investment, is pro-cyclical. What I mean is, because it's a money-seeking activity, banks will lend if there's opportunities to make an earning from their lending. And when there's an expansion, there's a lot of asset prices are going up, yields are very generous, so it makes sense for you to lend. But when you lend, you allow people to have even more spendable funds to fuel both the yields and the movement of asset prices. The problem is that this always comes with an unsustainable financial dynamic, which is that at the same time, it is interesting for private entities to leverage themselves more and more. What I mean by leveraging is getting indebted in order to get funds to buy assets. And when you do that, it makes sense to do because the assets you're getting have only been appreciating in the recent past. So you say, well, it doesn't make any sense not to get an asset that is becoming more valuable than my debt. But at the same time, the overall fragility of our financial system is going up. And with this, there's an increase in incentive to liquidate, to sell an asset to realize capital gains. With an overly leveraged economy, what you have when you start having price-depressing liquidation is that you start exposing some units to insolvency. And now they're no longer able to refinance their positions, and they get their debts foreclosed upon. Usually what happens is you have to make a margin call, you don't have the funds, so now you're forced to sell your assets, and now the dynamics the reverse. Everyone is selling assets, there's no money to be made by buying assets, so, okay. So what happens then is that the economy goes down the tubes. So private lending is pro-cyclical. Public lending should not be. If we identify that there's need for investment that responds to some agreed upon need by our countries, let's go ahead and do it. Let's go ahead and do it if the net benefit for the BRICS economies is positive. But in order to do that, we really need to move away from an asset-using financial system, which is basically what the Bretton Woods and institutions used to be. Both the Monetary Fund and the World Bank are what we call asset spending or asset using institutions, in the sense that they have to obtain financial means before they can buy other types of debts. And that puts a limit on them. Well, there's nothing that should make the sizes of those funds related to the optimal size of the policy that you want to make. So sometimes the funds are big enough. If that's the case, then you can do what you need to do, but sometimes they're not big enough. And now you're not going to do something that is needed, that is desirable just because you don't have the funds. Who can always create funds? Central banks, right? But in order for us to have a truly functional arrangement, we really need to get the central banks together to agree upon
provisioning of funds when funds are needed. And one way to do it, and I think we're moving towards that direction, but maybe not as far as we would like, because from what I see, we're still not using liabilities that are issued by those institutions in order to both promote spending, and I'll close with that, both promote the spending and also provide the funds when they are needed. If we had an agreed upon arrangement where central banks were ready to buy an instrument issued both by the BRICS Bank and by the BRICS Fund when their currencies were needed to stabilize some situation or to promote investment, we should try to move in that direction. Even the IMF has the SDRs, which are their liability, but the problem there is that SDRs are not usable for promoting expenditures, right? What you have as SDRs is the right to draw at the IMF, so they don't do much, but they could. And if we move towards an alternative arrangement where our institutions issue instruments that are purchasable, could be at first by the markets, but also ultimately by the central banks, then we would never, ever, ever be without money to do the things we need. And I'll close with that. Eu vou pedir ao professor Santoro, você também quer? A parte positiva, sim. Agora, há um pedido de participação do professor Santoro. Também o seu? Para o encerramento, claro. Também. O seu também para o encerramento ou para a discussão? É o mesmo caso do professor Santoro. Quer fazer um comentário sobre a discussão. E com isso nós temos aqui 3 minutos para fazer essa parte final. Qual da internet? Pode. O comentário que eu queria fazer é o seguinte: tanto quanto eu entendo, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, quando foram criados originalmente, eles se destinavam a auxiliar os países com dificuldades de balanço de pagamentos e a manter um sistema. O fundo e o banco era para promover a reconstrução. O banco falhou miseravelmente no seu início. Tanto é que os Estados Unidos tiveram que criar o Plano Marshall, um plano de extraordinárias doações, que chegaram a 3% do PIB americano. Se fosse isso hoje, é só calcular o PIB americano, sei lá, quanto é que é. Pega 3% disso por ano, né? Era que os Estados Unidos doavam aos países europeus para que eles comprassem bens de capital, principalmente nos Estados Unidos, para revitalizar a indústria americana, que com o final do esforço de guerra estava em uma situação difícil. Era esse que falhou miseravelmente na sua tarefa de emprestar, veio o Plano Marshall e tal. E mais tarde o Banco Mundial passou a ser um provedor de fundos para países em desenvolvimento, principalmente. Tá certo? Tá certo. O Fundo Monetário, quando houve, digamos, a decisão de Nixon de romper com o sistema e a adoção do sistema de taxas múltiplas, o Fundo Monetário passou a ter outra função, vinculada à questão da dívida externa dos países em desenvolvimento, que foi de estabelecer condições, isto é, de intervenção direta nas políticas econômicas dos países em desenvolvimento. Isso que é preciso ser dito, porque isso é importante para o caso dos BRICS. Então, o Fundo Monetário também, nos seus empréstimos, passou a estabelecer as chamadas condicionalidades. Foram mencionadas aqui levemente, para não ofender os ouvidos da plateia. Então, essas condicionalidades visavam que aqueles países, para receber fundos do Fundo Monetário e para receber empréstimos do Banco Mundial, e assim o PID é a mesma coisa, tivessem que cumprir certas condições. Essas condições eram as condições do neoliberalismo.
da abertura das economias, né? Da desregulamentação, da privatização, a partir de um certo momento. Né? Então, qual é a novidade do Banco dos BRICS, é meu juízo mais importante do ponto de vista geopolítico? É que ele vai retirar aos países altamente desenvolvidos, que controlam esses dois instrumentos, a possibilidade de criar inúmeros países, eu tenho horror a palavra inúmeros, porque as coisas pareciam numeradas, né? São 54 países africanos, mas não, sabe, diversos países africanos que hoje em dia têm a sua economia monitorada pelo banco. O banco é que manda na economia desses países, né? Não ocorreu, o fundo, evidentemente, em nenhum momento colocar um fim à orgia financeira nos Estados Unidos. Nunca lhes passou pela ideia, talvez algum relatóriozinho, né? Com medo danado de perderem seus empregos. Né? Tá certo? Então, o Banco dos BRICS, ele vem retirar esse instrumento de influência direta, de abertura de mercados e de organização da economia dos países em desenvolvimento. Então, isso é um desafio à hegemonia tradicional extraordinário. Eu não sei que eu esteja enganado. Daí havia uma instrução da Comissão Europeia pedindo a cada governo que, em cada instância, procurasse pressionar os países membros do BRICS que não criasse o Banco dos BRICS, que não era necessário, porque já havia o Banco Mundial e tudo. Né? 2. Permite o Banco dos BRICS, se não estou enganado, países que hoje têm dificuldades políticas de terem acesso ao mercado internacional de capitais, né? De terem acesso a fundos para realizar suas obras suas obras, seus projetos de infraestrutura, que às vezes não têm acesso, porque há uma discriminação política dentro do Banco Mundial e do Banco Interamericano também. Está enganado, é verdade. É mentira, embaixador brasileiro? Ou é verdade? É verdade. A verdade é dura. Mas é isso. Então, essa decisão dos BRICS, de criar um banco dos BRICS, né? De criar um fundo, não de reserva, mas um fundo, acordo com o TCE, né? Esse acordo também permite fazer só no caso dos BRICS. O acordo das reservas é só no caso dos BRICS, né? No caso do banco, não, é de acesso mundial. Tá? Então, isso tem uma influência enorme sobre dois instrumentos de poder extraordinários, em que os países altamente desenvolvidos, sob a capa do multilateralismo, promovem os seus interesses. Eu não vou falar mais porque não sou expositor, mas enfim, isso é só para ressaltar a importância que tem a criação desses dois instrumentos. Extremamente importante. Obrigado, desculpe. A palavra para o professor. Professor Dos Santos, first let me reassure you that I'm not going to make a comment. I just have three simple questions addressed to Ambassador Carlos, in fact. Following up from what Rasika and Daniel said, and I have much in agreement with them, I have three simple questions to you, Ambassador. They are deceptively simple, and my colleagues Rasika and Daniel will see the point here. So, the first question is, have the bodies which have been discussing this bank, and all my three questions are about the bank, not the reserve fund. The body that's been discussing this bank, have you defined infrastructure? And have you defined sustainable development? Secondly, when projects are bid out, will there be global competitive tender? Or will there be, the tender will be confined to the BRICS countries? And thirdly,
compared to the terms on which, because these are all middle-income countries, which will presumably be borrowing, at least all four BRICS are middle-income countries, will the terms of borrowing be similar to those levied by the IBRD, meaning the rate of interest and the length of maturity and grace period, etc.? Will those be comparable to that of the IBRD, or will they be different? Or these are discussions which have not yet taken place? Thank you. Bom, o embaixador foi mencionado. The answer to the first question is no. There is no definition for infrastructure or sustainable development. Certainly, that's one of the basic and main points that once the bank is created, the ministers and then the administration council and the board of directors will have to address, because of course this will really define the way the bank works. And so, especially in the debate with civil society, what I have said is that's exactly where you should act. Propose to the bank how you define and what is within the realm of that, so that you can ensure sustainable development without going to a point where you start interfering in the policies of countries. That's a delicate balance. Second, the tenders for the projects. What we have there is, it will work as most multilateral regional banks, meaning you can tender among members. So there is still initial discussion whether it's clear that the bank is going to lend to developing countries. The question is whether it will lend to developing countries that are member, or also to developing countries which are not members. Now, in any case, if they are members, their cost will be the same as other members when they make a loan. If they are not members, you have to price the loans on the basis of the risk of the country, because then it will be outside of the property. If they are a member, then the tender for any project of the bank can be made for companies of that country. So for countries to get in, they would have a strong incentive to get in, because the cost of getting in is very small, because one share would be $100,000. And the difference between having a loan, being a member, and having a loan not being a member would be enough to compensate for that. So even if we define that it will be able to lend to non-member, there will be an incentive for a country to define. And finally, what conditions will be the loan? Certainly we didn't get into that detail, but from the design you have it. As any bank, it will depend very much on the cost of funding. So the World Bank can do that because they have a very low cost of funding, not only because they have guarantees from AAA countries, but also because they themselves are classified as AAA. CAF, in the region here in South America, they have a AA, which allows them to have a funding which is lower than the funding of any of its members. So it's possible, the objective is that the bank would have a funding cost lower than Brazil, China, South Africa individually would have. É evidente que os temas estão abertos ainda, não se trata de tirar conclusões definitivas aqui no momento. Mas só para nós resumirmos 3 pontos que eu acho que ficaram claros. Primeiro, não se trata de uma questão puramente técnica, se trata de uma questão de poder. Uma questão mundial, poder mundial, que não é brincadeira. Tem por trás dele muitas coisas, exércitos inteiros, capacidade econômica, financeira, etc, etc. Então, acho que realmente o tema exige, né, que seja discutido nesse contexto, bastante claro. Segundo, parece que há, da parte da preocupação diplomática, evitar definições que tenham conteúdos, digamos, de transformação maior. A própria pergunta de que como se define banco, como se define infraestrutura, por exemplo, é uma questão, evidentemente, infraestruturas são portos. Essa é a proposta que nós temos nesse momento, por exemplo, na América Latina. Isto é, aumentar nossa condição de exportador de matérias-primas, basicamente, porque não está, junto com isso, nenhuma preocupação de que exportemos outro tipo de produtos, que não
seja as nossas matérias-primas, as nossas riquezas. Portanto, a noção de infraestrutura, evidentemente, tem implicações muito grandes. Evidentemente, para os companheiros, por exemplo, chineses, interessa muito que sejam postos, porque eles estão interessados em comprar essas matérias-primas. Mas também, evidentemente, estarão abertos num processo de decisão coletiva de que se transforme o tipo de exportação que nos interessa. Se nós vamos com um grande esforço de criar infraestrutura para exportar, nós temos que dizer para exportar o quê? Tem que ser parte de uma política econômica geral. Não pode ser simplesmente, digamos, uma questão delicada e diplomática. Ela tem que ter um conteúdo também de política econômica, de objetivos históricos. E aqui fica uma questão terceira, que eu diria. Nesses objetivos históricos, qual é o papel do desenvolvimento de nações e de regiões inteiras, como o caso latino-americano ou como o caso africano, por exemplo, que nos interessa tão diretamente? Por que nós não vamos dar a esse banco algum conteúdo de projetos, de grandes projetos, mega, por exemplo, de transformação da África e da América Latina em grandes produtores de meios necessários para a produção, e, portanto, meios de produção, indústrias, pensamento, tecnologia, ciência, etc., que nos coloquem no mesmo nível, como, digamos, de certa forma, Estados Unidos teve que fazer isso com a Alemanha e Japão para poder criar uma compensação da economia mundial a favor de uma economia de bem-estar, etc., dentro do modelo capitalista que estava colocado naquele momento. Bom, nós também temos que mostrar que nós não podemos criar todo um instrumental desse para continuar a ser o mesmo que somos hoje. Então, realmente, toda essa... Está aí, aqui, em torno disso, há conteúdos realmente de batalha de ideias, de transformação, de vontades nacionais, de vontades de povos e de setores sociais concretos pela transformação da nossa sociedade. E a oportunidade histórica de criar um mecanismo em que nós temos uma influência direta para isso e que pretendemos continuar essa influência no funcionamento dele, não pode ser simplesmente pelo gosto de ter um poderzinho dentro do mundo, e sim pela vontade de transformarmos em povos que tenham realmente acesso à sua autodeterminação e definam sua própria vida. Eu creio que não dá para nós discutirmos isso aqui, evidentemente, mas eu creio que fica como uma questão aberta, né, de que esse tipo de debate que nós estamos fazendo aqui, nós vamos ter que ir, né, até esses pontos e fazer parte de um grande processo de discussão de ideias, de pensamento, etc., de grande interesse para a nossa região. Evidentemente, não se trata só de um jogo diplomático, mas sim de algo que interessa muito profundamente, né, aos nossos povos. Eu acho que fica isso como uma mensagem geral, né, e vai ter que ver muito com as propostas que amanhã vamos discutir sobre a continuidade desse processo de discussão que está em marcha aqui. Eu vejo que tem muita gente querendo, mas realmente o tema é muito interessante, mas infelizmente nós temos que encerrar e o tempo não sei se mas o tempo aqui tem... Ou será uma nova medida? Por exemplo, a Irlanda bateu o recorde de crescimento de PIB e faliu. O povo entrou na miséria. No Brasil, o crescimento do PIB não tem sido tão fantástico e nós estamos com um nível de desemprego mínimo. Continuar com o PIB é continuar com o critério neoliberal de aferição das economias. Então, a pergunta era só isso aí, eu acho que é importante. Se a gente quer fazer uma coisa que modifique, que se modifique, inclusive, a medida que afere as economias dos países que vão ser depois atendidos pelos bancos, pelo fundo e tudo mais. Eu não queria deixar de fazer. Bom, evidentemente, esse tipo de temas que nós vamos ter que desenvolver cada vez mais nesse debate e nessa discussão.
Eu vou agora passar a mesa aqui para o Zé Carlos, porque realmente está colocado questões práticas aqui. Em primeiro lugar, né, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, especialmente dos meus alunos da Paraíba. Eu gostaria de dar já uma ideia das consequências práticas. Primeiro, já permitiu um encontro informal e um acordo informal entre representantes dos 5 países BRICS para a gente constituir o núcleo de um grupo de trabalho para discutir um mega projeto de industrialização de recursos naturais dos países BRICS e, no caso do Brasil e da América do Sul, a partir da capacidade de financiamento chinesa e do mercado chinês e indiano. Tentaremos esboçar para a implementação um acordo estratégico nesse sentido. Essa é a primeira consequência desse seminário. A segunda é que amanhã nós vamos anunciar um consenso, né, que foi discutido, tem sido discutido entre nós, sobre políticas econômicas. Um pouco por 10, 20, 30 anos de atraso, uma resposta ao consenso de Washington, uma espécie de consenso do Rio, que indica que temos uma alternativa de desenvolvimento que não passa pelo neoliberalismo. Na verdade, colapsou. Esse consenso será divulgado amanhã na imprensa. Agora, para finalizar, eu queria fazer uma observação a essa bela representante chinesa, a Yan, que fez uma palestra espetacular e que, mas em determinado momento, me deixou assustado. Porque ela diz o seguinte: nós, falando enquanto BRICS e enquanto China, devemos aprender com a Europa e com os Estados Unidos certos instrumentos financeiros, certas novidades financeiras. E eu fico pensando, quais? As que levaram ao paroxismo da especulação financeira no mundo, os derivativos que, quando você na terceira, quarta derivada, ninguém mais entende, é tão especulativo que os criadores deles também não entendem. Esse tipo de lição sobre finanças que a Europa tem a nos dar hoje, e nos Estados Unidos dá, eu queria propor, meu Ian, a gente tentar fazer uma discussão, se possível na China, sobre essa questão financeira. Discutir a fundo o que aconteceu. O que aconteceu em 2008 e que continua acontecendo na Europa. O que eles têm a nos ensinar? O que a Europa tem a nos ensinar? Depois de quase 8 anos de crise, está lá rastejando, com contração ainda em vários países. Então, eu acho que a gente devia buscar entre nós mesmos, e sobretudo na China, as lições interessantes sobre como se desenvolve um país, como se incorpora massas, né, ao processo de desenvolvimento. A China é a grande lição desse início de século. A China não tem que aprender nada com a Europa e nada com os Estados Unidos. A Europa é que tem que aprender com a China. E os Estados Unidos também. Então, é esse o último recado que eu queria dar, muito amistosamente,
delegação chinesa, né, agradecendo o comparecimento dela aqui no Rio para essa discussão e esperando a gente poder aprofundar essa discussão futuramente. A todos vocês, muitíssimo obrigado e até a próxima. A Conferência BRICS século XXI conta com o apoio do BNDES, da Caixa, do Ministério do Planejamento, do Governo Federal, da Odebrecht e da Sinergia. Obrigado.